Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas ao Lidecora. Se você não me conhece, meu nome é Elis Marina, sou artista plástica e trago aqui no meu canal dicas e ideias de faça você mesmo e home decor. Hoje eu vou mostrar pra vocês a reforma de dois móveis que eu comprei usados, uma cadeira que eu comprei numa loja de vários móveis usados e um banco que posteriormente eu descobri que era uma sapateira que eu comprei na feira da barganha passeando com o mozão. Fiz uma reforma bem tranquila dos dois móveis, mas que ficou com um resultado super bonito e eu fiquei muito feliz com ele e com o cantinho que eu montei utilizando esses dois móveis. Espero que vocês gostem do resultado deles também e do vídeo de hoje. Passeando com o mozão na loja de usados, dei de cara com uma cadeira com assento e encosto de palha e vi que ela tinha muito potencial. O que você vai fazer com isso aqui, mozão? Vou reformar? Reformar como? Veremos. Tá doido. Vamos ver. Bom, a cadeira aqui ela tá bem judiadinha, ó. Tem um pouco desse fio solto, ela tá bem suja, mas ela tem potencial. Olha que coisa mais linda. Ela tava bem suja e apesar de não ser o ideal, eu limpei ela dando um bom banho. Passei esponja com detergente em tudo, joguei bastante água porque realmente tirar só um pó com o paninho eu não teria a menor condição para deixar ela limpa. Inclusive eu queria testar se essa palha dela poderia ficar um pouco mais limpa. Esse trançado dela é feito com nylon, então eu não estraguei de jeito nenhum com a água, tá bom? Ela tava com a parte da frente quebrada, então antes de resolver qualquer coisa, eu teria que resolver o assento dela. Comecei tirando a proteção dos parafusos da parte da frente dela, onde o assento estava com defeito. E na hora de retirar os parafusos eu tive uma surpresa. Ela estava quebrada porque os parafusos estavam literalmente quebrados ao meio. Fiz o mesmo processo do outro lado e descobri que o outro parafuso também estava quebrado. Então, para poder resolver o assento da cadeira, eu teria que tirar ambos e trocar o parafuso. Peguei um parafuso novo e bem reforçado e tentei utilizar o mesmo furo da cadeira, mas a outra metade do parafuso velho não saiu do lugar, então não teve como eu reaproveitar esse furo. Como eu não consegui tirar o pedaço do parafuso que ficou na parte interna da cadeira, o jeito foi fazer um furo novo do lado e eu aumentei esse furo com uma broca escariadora, porque a intenção era que a cabeça do parafuso não aparecesse depois. Repeti o processo do outro lado da cadeira para garantir que ela ficasse bem firme. O assento tava com os parafusos quebrados, tava torto. Nossa, ficou ótimo, ficou super firme. Eu não consegui tirar os pedaços daqui de dentro dos parafusos que quebraram, então eu acabei furando do lado e deu super certo. Nossa, que ficou ótimo. Esse é o pedaço do parafuso velho que eu não consegui tirar de jeito nenhum e do parafuso que eu coloquei agora. Tá bem mais firme. Finalmente, com o assento consertado, tampei todos os furos utilizando massa acrílica. Tanto o encosto quanto o assento dessa cadeira estava bem judiado, tinha vários fios soltos, então era uma coisa que eu tinha que arrumar. Eu pensei em comprar palha indiana, tirar essa e trocar de lugar, mas eu não ia conseguir utilizar o assento depois, porque esse trançado é feito diretamente na cadeira. Então o que eu fiz? Aparei os pontos soltos, os fios soltos que estavam na cadeira e fui queimando as pontas e colando utilizando um fósforo. Não sei se vai dar para ver direito por conta da luz, mas eu cortei a ponta, passei o fósforo aqui aceso e daí ele derreteu, porque esse fio é um fio de nylon, então ele derrete fácil. Daí eu derreti ele, cortei o excesso e colei aqui no fundo para o acabamento ficar legal. Aqui embaixo também tem os fios soltos, então eu vou fazer a mesma coisa aqui para o acabamento ficar legal. Repeti o mesmo processo para o acabamento no assento. O resultado ficou melhor do que eu esperava. Você olhando a cadeira de longe, você nem consegue notar essas emendas que eu fiz. E a cadeira é super firme, esse trançado é muito firme, então eu fiquei muito feliz de conseguir reaproveitar o trançado original dela. Finalmente, com a massa acrílica seca, eu comecei a passar uma lixadeira em toda a cadeira. E a minha dúvida era se eu ia conseguir reaproveitar essa cadeira da cor original em madeira ou se eu iria pintar ela. Mas ao mesmo tempo eu também não sabia se eu ia conseguir pintar sem pintar a palha trançada junto e procurei referências na internet.
Para minha surpresa, achei essas referências no Pinterest de palha colorida, palha pintada junto com a cadeira, e eu achei super bonito e diferente, parece um provençal. E eu resolvi que eu ia, com a cara e a coragem, pintar essa cadeira com palha e tudo. Tirei o máximo de verniz que eu pude, eu achei linda essa cor da madeira, mas assim que eu passei um pano úmido, ela praticamente voltou à cor original. Então o que me deu a certeza que eu iria realmente pintar ela e experimentar uma coisa diferente. Como ela estava com um defeito na parte de baixo, antes de pintar eu colei essa lâmina que estava solta com uma cola para madeira e prendi bem e deixei secar. Como quando eu comprei essa cadeira eu não sabia ainda onde eu iria utilizar, eu quis pintar com uma cor neutra. Então pintei ela com um tom de off-white, que é aquele branquinho mais sujo. E aí eu resolvi experimentar uma tinta chalk. Eu já tinha uma tinta chalk aqui para utilizar nos móveis, mas eu ainda não tinha usado em móvel nenhum. Eu estava utilizando apenas em produtos reciclados, latinha, garrafa de vidro. Então aproveitei para experimentar e foi uma bela surpresa. Além dessa tinta secar super rápido, a cobertura dela é maravilhosa. E eu passei apenas 2 demãos desse branquinho em toda a cadeira e ficou com uma cobertura perfeita. Fiquei muito feliz. Eu com certeza vou reaproveitar essa tinta para vários outros móveis. Até porque se eu não tivesse lixado essa cadeira, eu poderia ter passado a tinta normalmente, porque ela não precisa de uma preparação prévia, o que me economiza muito tempo, principalmente no caso desse móvel que tem toda essa palha trançada com tanto cantinho para pintar. Achei que ia dar muito mais trabalho pintar ele de branco e o resultado ficou ótimo. Fiquei muito feliz de ter arriscado e pintado essa cadeira. E assim como nas referências, quis fazer uma pátina provençal, então peguei uma lixa fina e fui lixando todas as quinas e cantinhos da cadeira. Eu preferi fazer isso manualmente porque com a lixadeira a chance de eu tirar mais do que eu queria seria muito grande. E eu queria que ficasse uma pátina provençal bem delicada. E lógico, eu pintei essa cadeira de uma cor clara, então eu teria que proteger ela de uma forma eficiente para que quando eu precisasse limpar ela, fosse fácil. Então comecei passando verniz em tudo, aí eu passei verniz spray, que eu acho muito mais prático. É um verniz semi-brilho, peguei todos os cantinhos e eu gosto muito, porque além da praticidade, ele não fica com marcas. Com o verniz bem seco, o pulo do gato é passar uma demão de cera de carnaúba, é uma cera para madeira, em cima de tudo, inclusive da palha trançada. E além de ter um cheiro super gostoso, ela ajuda a proteger demais, então isso facilita muito para a limpeza depois. Com a cera bem seca, tudo que eu tive que fazer foi pegar uma flanela e lustrar bem. Vocês lembram quando eu disse que quando eu comprei essa cadeira, eu não sabia onde eu iria utilizar? É aí que entra o nosso segundo móvel. Passeando com o mozão na feira da barganha, ele adora comprar jogo de videogame lá. Dei de cara com esse banco, que posteriormente eu descobri que era uma sapateira. Paguei R$20, vocês acreditam? A madeira dessa sapateira era linda, o único defeito era que tinha várias marcas bem grossas de cola com glitter. Então antes de qualquer coisa eu teria que retirar isso, mas por R$20 a gente não vai reclamar, né? Vamos resolver isso. A primeira tentativa para retirar essa cola foi utilizando a lixadeira, o que não deu muito certo. A minha lixadeira ela não é tão forte assim, então não fez nem cócegas. Então parti para o plano B. Eu tinha um restinho de removedor pastoso e ele ia ter que dar conta de toda essa mancha. Então passei uma demão bem caprichada em cima de toda essa marca de cola e rezei para a quantia que eu tinha ser o suficiente para tirar tudo. Aqui foi só alegria. Além de sair super fácil, foi mais do que o suficiente. E o melhor de tudo, depois que a madeira ficou bem seca, nem parecia que tinha tanta cola grudada com glitter aí. Parecia que a sapateira era nova. Olha só que coisa mais linda. Uma madeira linda, ótima para fazer uma decoração farmhouse aqui em casa. E finalmente eu sabia onde eu ia colocar ela e a cadeira. E durante a reforma apareceu essa joaninha linda aqui nas minhas coisas para comprovar que eu tava com sorte e que esse cantinho ia ficar melhor do que eu imaginava. Para realçar ainda mais os veios dessa madeira, eu peguei um stain na cor embuia e um paninho velho e comecei a passar uma demão em tudo, porque além de realçar os veios, ia proteger essa madeira e deixar ela com uma cor muito bonita. E esse stain é o mesmo que eu utilizo em todas as outras madeiras aqui de casa, então mesmo que eu utilizasse essa sapateira em outro cômodo depois, não teria problema e ela combinaria com tudo.
Eu paguei R$20 nessa sapateira e R$60 na cadeira de palha. E resolvi montar um cantinho no nosso quarto para calçar sapatos. E aí, o que você achou? Valeu a pena? Vamos dar uma olhadinha em como ficou? E assim, com R$80, eu montei um cantinho para calçar sapato super charmoso aqui no nosso quarto. Eu adorei o resultado final. E você, o que achou? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.